Dia 13/7/2020, segunda-feira. Boa tarde a todo mundo. Começamos aqui. Eu e Zé Silva, vamos até às 5 da tarde. Você pode ligar, participar. 3505-5000. Também pode mandar mensagem pelo WhatsApp. 98-155-3258. 98-155-3258. Mensagem também para o metro1.com.br. Estamos ao vivo no YouTube, youtube.com/portal Metro 1. Você liga lá, a gente vai estar ao vivo aqui. Já estou ligando. Vini também com a gente. É verdade, ele fica tão escondidinho que metade só vejo o topo, assim, do cabelo, né? Senão a gente não consegue ver mais nada. Já conectado com o nosso entrevistado, tudo certo? Pelo Skype, certinho? Muito bem. Vamos conversar hoje com o Walter Viterbo, ele que é anestesiologista, especialista em tratamento da dor. Tudo bom, Walter? Como vai? Tudo ótimo, me ouve bem? Vou colocar Tudo. o fone para ficar melhor ainda. Isso. Estou ouvindo bem. Ainda não estou vendo, já já eu vou ver. Essa tecnologia que a gente tinha esquecido, que é o Skype, ela voltou com tudo na pandemia, né? A gente vai se readaptando e conseguindo aqui ficar ligado, passar informação, que é o mais importante. Vamos falar sobre tratamento da dor, né? Eu vou começar lembrando que tem um grande amigo que ele sempre fala, olha, depois de determinada idade, vou dizer a minha, depois de 50, você acorda e não tem dor, é porque você está morto, né? Porque todo mundo tem alguma dor em algum lugar. Nesse momento, assim, de pandemia, a gente tem dores específicas, né? A gente está muito dentro de casa, muita gente muito tempo deitado. Como é que os pacientes têm chegado até você? Na verdade, a maioria não está chegando, né? E a gente entende o motivo. Você me ouve bem? Tô ouvindo bem. Pronto. Então, assim, a gente vive um momento de exceção, um momento muito difícil, onde as pessoas estão aprendendo de uma forma abrupta a se adaptar a essa realidade. A gente brincou aqui um pouquinho sobre tecnologia, mas é mais ou menos isso. Olha, entra no ar aí, vê, e aí ajeita o microfone, ajeita as coisas, mas na vida real, os pacientes que mais necessitavam de tratamentos, eles acabaram por ser talvez os mais punidos pela necessidade do seu isolamento, que seriam exatamente os pacientes idosos, que por natural, né, envelhecimento das suas capacidades corpóreas, eles tendem a ter mais dor. A gente também trabalha muito com paciente de câncer, paciente que fez cirurgias, que tirou uma mama, que tirou um tumor e que está bem, mas que precisa do tratamento da dor pós-operatório, da dor como em parceria ao tratamento oncológico. E esses pacientes ficaram num conflito enorme, né? Eu não posso sair de casa para não me expor ao risco do Covid. E, por outro lado, ficaram com muitas dores. E se criou também esse novo cliente, vamos chamar assim, que é o advento do paciente que está na quarentena e se obrigou a criar um escritório dentro de casa, né? O famoso home office. A gente está vendo aí inúmeras pessoas, uma grande parte da população ativa que está trabalhando hoje, está trabalhando no modelo que era muito incipiente comparado com a prática do funcionário mesmo de trabalho, e a gente percebe que essas pessoas foram obrigadas a criar verdadeiros escritórios nas suas casas, porém eles não têm a mesma ergonomia, não estavam preparados, né? As grandes empresas realmente respeitam as leis e investem, né, na qualidade dos seus equipamentos mobiliários, altura, posicionamento de mesa, de pé, de braço, e a maioria das pessoas não tem isso em casa. Então, o que a gente percebe é que essa necessidade da quarentena, de ficar tanto tempo dentro de casa trabalhando, gerou muitas dores. Então, assim, esse eu acho que é um tema que a gente vai falar bastante aí durante o programa. Claro que não somente a ergonomia, mas as pessoas diminuíram suas atividades físicas, diminuíram suas presenças, suas frequências em clínicas de fisioterapia, de acupuntura, de tratamentos, aumentaram também o tempo em televisão, em computador por lazer, né, também, porque está nessa coisa da quarentena, muita gente está nos seus trabalhos reduzidos, e com isso se expõe, obviamente, a passar muito tempo na mesma posição, que talvez seja a grande primeira dica que a gente quer passar para vocês aí, ó. Não passe muito tempo na mesma posição. Vamos falar aí no máximo meia hora, 40 minutos. Tem que dar uma paradinha, seja assistindo um filme, seja assistindo uma série, seja trabalhando, dá uma alongada, né? Dá uma melhorada, muda de posição, porque essa é uma das primeiras formas de você evitar a dor. Mas vamos lá, vamos ver o que temos para falar mais hoje.
Tem várias perguntas já chegando aqui. Tem uma, boa tarde, sou paciente de Dr. Walter e doutora Lia, na Clínica Viterbo. Gostaria de saber se a unidade do comércio está funcionando. É Edivaldo Lima, ele mora no bairro da Liberdade. Olha, Edivaldo, prazer falar contigo, espero que esteja bem. Sim, desde o mês de abril, nós passamos, obviamente, 3 semanas com todas as clínicas fechadas. Mandamos comunicado para os pacientes que estaríamos atendendo gratuitamente por WhatsApp, dando informações, inclusive fornecemos receitas, principalmente as receitas de medicação controlada, né, receitas como, por exemplo, tratamento que o paciente usa morfina, medicações que necessita de um cuidado melhor de um médico de dor, tudo isso foi fornecido gratuitamente por 3 semanas. A partir do 21º dia, nós fomos reabrindo gradativamente as unidades e a unidade do comércio já está funcionando sim, você pode procurar lá os médicos que você desejar e a partir da próxima semana nós estaremos já, a partir de amanhã, aliás, abrindo a última unidade que estava fechada, que é o Boulevard Saad, então toda a rede está funcionando para poder dar o atendimento, porque afinal de contas é um atendimento essencial, tratamento da dor, principalmente das emoções. Nesse momento a gente tem muita gente com depressão, com estresse, com ansiedade, pânico, e a nossa clínica tem esse propósito de tratar essas 2 patologias que são muito frequentes na população. Tem outra pergunta aqui, é de Fabiana Conceição Bittencourt. Ela diz aqui: boa tarde, sofro com dores desde os 16 anos. Fui a um reumatologista, disse que era reumatismo. Tive chikungunya 1 mês atrás, sofri até sexta-feira muitos remédios. Agora começa a ficar melhor. O que ela pode fazer? Olha, a chikungunya, ela realmente tem sido, de todos eles, esses arbovírus aí, mais que a própria zika, mais que a dengue, uma das patologias, uma das formas de gerar dor muito frequentes e dores mais importantes. A gente tem visto nessa última quinzena uma quantidade enorme de pacientes vindo ao consultório pedir ajuda, porque após ter sido acometida pela chikungunya, tem muitas dores, principalmente dores articulares, em joelhos, em cotovelos e em punhos. Realmente é necessário tratar com medicações, a gente tem usado corticoide mesmo, e demais medicações adequadas a cada paciente. Ainda assim, não é às vezes suficiente, a gente precisa fazer sessões de acupuntura. Então, assim, se você já tinha dores e é cometido pela chikungunya, infelizmente você vai ter um quadro de piora, e é uma patologia que a gente percebe ano a ano, já vem mais de 4 anos que tem acontecido isso, que infelizmente as pessoas têm essa dor, essa poliartralgia, como a gente chama, por um período maior do que a gente tem visto, por exemplo, com a zika ou com a dengue. Então, infelizmente, eu sempre digo, o mosquito, ele precisa ser cuidado, e esse mosquito, ele está na sua vizinhança, às vezes não é você, mas é seu vizinho que descuidou, que deixou aquele água parada. Então, assim, todo mundo já sabe tratar, todo mundo já sabe cuidar. Então, vamos ficar atento, porque a chikungunya, ela realmente, ela deixa muitas dores, né? Então, vamos tratar essa população ao redor, porque o mosquito, ele não voa muito longe. Então, ele está sendo criado próximo da sua casa, próximo do seu trabalho. Vamos chamar os vizinhos, vamos chamar as pessoas, vamos conscientizar todo mundo, porque esse é o tipo de dor que pode e deve ser evitado. E é o tipo de dor que ela pode durar desde 1 semana até 1 ano, né? Existem casos de pacientes que sofrem longamente com essas dores, mesmo depois que os principais efeitos já passaram, a dor continua. Exatamente como eu citei. Infelizmente, a pessoa vai ter por mais tempo, tem casos que 6 meses, 1 ano, 2 anos, e as pessoas apresentam, não o tempo inteiro, mas com idas e vindas, apresentam os mesmos lugares, as mesmas dores, ou em punho, ou em joelho, cotovelo. Infelizmente, é uma poliartralgia que é muito desconcertante para o paciente. Por falar em dor em punho, tem uma paciente aqui perguntando sobre a síndrome de túnel de carpo, que ela sente muitas dores, já foi ao médico, já usou corticoide, e ela queria saber de quanto em quanto tempo ela pode tomar essas injeções. Ela disse que é de corticoide, porque ela volta, vira e mexe, ela sente novamente. Bom, a síndrome do túnel do carpo, ela normalmente é causada por uma lesão de esforço repetitivo, a chamada LE, ou DORT, doença articular relacionada ao trabalho. Então, normalmente é uma patologia que a pessoa passou muito tempo, geralmente em digitação, isso é muito comum em bancários, atendentes de telemarketing, essas pessoas cursam muito frequentemente com a síndrome do túnel do carpo. Obviamente, a gente não vai poder aqui dar um tratamento por entrevista, mas o corticoide é sim um dos preconizados como tratamento. Importante ela marcar uma consulta com o médico da confiança dela, avaliar o ultrassom, uma eletroneurobiografia para ver os graus de lesão que existem nessa região. A fisioterapia é bem indicada, a acupuntura é bem indicada, para, associado a medicações, tratar.
Mas a primeira coisa que a gente chama atenção é, assim como a dengue, a zika, a chikungunya, você pode evitar o mosquito, a síndrome do túnel do carpo também pode ser evitado exatamente com menos exposição à agitação por longo tempo. Claro que todo mundo vai dizer, eu tenho um trabalho, eu tenho meta, eu tenho obrigações, eu entendo as pressões das empresas, dos chefes, mas você, como colaborador, pode dizer, olha, eu preciso de uma cadeira do mesmo nível, eu preciso de um tempo para descansar o meu braço, porque se eu adoecer, eu estou fora da empresa, não vai adiantar nada, eu não vou contribuir com a empresa. Então, procure o médico da sua confiança, existe tratamento sim, mas a prevenção é extremamente importante também. Ela pergunta, e me veio essa questão também aqui, o corticoide, ele pode ser em doses altas, dado de quanto em quanto tempo? Porque para muita gente, a depender, a aplicação do corticoide diretamente, o bloqueio, ele faz um efeito que é uma mágica quase, né? Mas existe um prazo, não pode ser todo dia, toda semana, uma vez por mês, não. Tem que ter uma diferença, né? Primeiro é que a medicina, ela é uma medicina individual. Então, por exemplo, uma pessoa que é hipertensa ou diabética, ela já tem uma certa limitação para usar corticoide. Um idoso, ele já tem uma certa limitação. Então, assim, não dá para a gente deixar de individualizar. Existem os protocolos, você usa o corticoide geralmente nos momentos de dor aguda, para você tirar essa dor aguda, mas, por exemplo, existem patologias reumatológicas, onde o paciente usa corticoide em dose baixa por muitos anos. Então, depende da patologia, depende da dose, mas principalmente, depende do paciente. Tem paciente que tem e pode usar o corticoide por longo prazo, geralmente em baixas doses. Existe o paciente que não vai aguentar o corticoide. Quando você usa, ele vai ter alterações renais, alterações na diabetes, de compensar a hipertensão. Então, assim, de novo, é individual. O corticoide é um dos tratamentos, mas, assim, hoje, a clínica da dor, ela é baseada na polifarmácia. Às vezes o paciente entra aqui, a gente dá uma receita com 4, 5 remédios, e fala assim, mas doutor, por que tanto remédio? Porque hoje a gente usa o princípio de você utilizar a dose da droga mais baixa possível, para que com o sinergismo da outra droga, você consiga ter os melhores efeitos sem ter os efeitos colaterais. Porque toda vez que você aumenta a dose, você também aumenta o efeito colateral. Então, se eu puder usar apenas, 20 miligramas do corticoide, associado com a dipirona, associado com relaxante muscular, associado com pregabalina, caso tenha dor neuropática, por exemplo, ele vai ter um efeito melhor do que eu tenho que usar o mesmo remédio sozinho, a monoterapia, em altas doses, porque automaticamente vai vir também efeitos colaterais proporcionais. Então, a gente usa várias drogas que têm efeitos sinérgicos, quer dizer, eles se somam na menor dose possível que seja eficaz para, somado com aquelas medicações, a gente ter mais efeito com menos efeito colateral, que é o mais importante. Conversando hoje aqui com Walter Viterbo, que é anestesiologista, especialista em tratamento da dor. Você pode ligar para cá, 3505-5000. Zé Silva está ali, te coloca no ar. Vini também está a postos e vamos ler todas as perguntas do YouTube. Também pode mandar mensagem aqui para o WhatsApp da rádio, 981553258. E aqui já tem uma pergunta, viu, Walter? É o seguinte, boa tarde. Tenho sentido muitas dores na cervical e nos braços. Essa noite doeu tanto que não consegui dormir direito. Tenho 61 anos, mas desde o início da pandemia que não estou indo. Acho que fazia exercícios diários, né? Faço serviço só de casa. Será que é porque não estou trabalhando? Tenho artrose na lombar e na cervical. Ou será por conta do tempo? Me dê uma orientação, por favor. Deus abençoe. Jaciara que pergunta. Olha, Jaciara, você já fez seu diagnóstico. Na verdade, tudo que você citou aí faz sentido. As pessoas já tinham patologias prévias e, pela necessidade do isolamento, as pessoas tiveram que interromper forçadamente os seus tratamentos. Aliado a isso, a reclusão deixou também de fazer atividade física. Isso já aumenta o número de dor. Aliado a isso, estão tendo que fazer em casa ou home office pela empresa ou o trabalho doméstico mesmo, vai ajudar o esposo, o marido, a esposa, os filhos, todo mundo vão ajudar nos trabalhos domésticos, vão ajudar nas produções de algumas coisas. As famílias também estão precisando produzir para poder compensar a falta de trabalho, os deliveries. Então, assim, você tem aí todos os motivos para aumentar a sua dor sem tratamentos praticamente. Então, assim, a dica que eu te dou é agora que você tem já alguma flexibilização para que você procure as clínicas que estão com tratamento essencial, volte a fazer pelo menos um acompanhamento com o médico, se for necessário, sessões de fisioterapia, algumas clínicas, inclusive a nossa, já está disponibilizando esse serviço, ou se você não quiser, algumas pessoas não querem se expor ainda à fisioterapia para não ficar saindo de casa várias vezes, utilizar medicações mesmo. E em casa, a prevenção.
não ficar muito tempo na mesma posição, fazer alongamento, se possível, se você fazer atividade física, fazer atividade física em casa, invente, crie, dance, olhe para a TV, veja no YouTube aí algum tipo de exercício, tem muita coisa hoje disponível. Então, assim, a gente precisa ser criativo e, na minha opinião, o segredo da gente sair dessa crise é a adaptação, né? Aquela frase, não é o mais forte e não é o mais inteligente. É o que cabe, que sabe se adaptar, que vai sair melhor dessa crise. A gente precisa aprender a coisa chamada adaptação. Antes da pandemia, vocês recebiam muitos pacientes com que tipo de queixa? E agora, passado esse tempo, vocês ficaram um tempo fechado, mas voltaram, esse paciente que retorna com a mesma queixa, já é uma queixa diferente? Assim, a clínica tem uma característica de atender os pacientes que têm dor ou alterações emocionais. Então, assim, como a clínica de ginecologia vai o ginecologista, a clínica de oftalmo vai o cliente com problema de oftalmo, na nossa clínica, predominantemente, as pessoas procuram por tratamento de dores, principalmente dor osteoarticular, dor de cabeça, dor em coluna, esses são os mais comuns. E a parte emocional, os pacientes hoje percebem uma grande melhora na ansiedade, na depressão, nas manias. Então, nesse tipo de tratamento hoje, às vezes o paciente está usando medicamento e não é suficiente, ou quer se livrar do medicamento, e às vezes com sessões de acupuntura tem visto assim, bons resultados na melhora da qualidade do sono, na redução da ansiedade, do estresse. Então, assim, esses pacientes que faziam esses tratamentos e que foram cessados de forma abrupta, pioraram seus quadros de depressão, pioraram seus quadros de estresse, seus quadros de ansiedade, de insônia e de dor. Gradativamente eles têm voltado. E a gente tem visto hoje, né, principalmente nessa quinzena, chama a atenção que esse ano os pacientes acometidos pela chikungunya estão mais frequentes. Não sei se eles estão procurando mais do que procuravam, ou se está tendo mais chikungunhas do que teve nos anos anteriores. Mas o fato é que nessa quinzena chamou muita atenção a quantidade de pessoas que nos procurou por dor pós-chikungunya. E, obviamente, como a gente citou, o home office, né, as pessoas estão começando a sair agora e estão vindo porque tiveram seus tratamentos cessados ou porque passaram a ter dores após a reclusão no home office. Não estão fazendo atividade física como faziam, Também, né? também. Isso faz muita diferença, né? Sem dúvida. Eu acho que existem algumas coisas que previnem muito a dor. O corpo é feito para se movimentar. O músculo é feito para se movimentar. Se a gente fica muito tempo parado, a gente já está adoecendo. Então, assim, eu sempre, né, antes de vir pandemia, eu já estive aí na rádio algumas vezes, sempre chamava atenção. A gente tem uma orla tão bonita, 30 minutos de caminhada por semana, durante alguns anos, eles são capazes, isso está provado cientificamente, a prevenção de diabetes, hipertensão, obesidade e dor muscular. Então comece a andar agora. Se você andar 30 minutos, 3 vezes por semana, você entra numa estatística positiva de quando chegar a sua velhice, com 50, 60, 70 anos, você ter menos chance de ter hipertensão, diabetes e dores articulares. Então, assim, é um mínimo a caminhada. A outra dica que a gente dá, já que está em casa, ou mesmo quando não está, cuide da alimentação. A alimentação adoece. Tem uma frase na medicina chinesa que diz o seguinte: está doente, alimente. Hoje a gente está diante do mundo moderno e fala assim: está doente, alimente bem, porque se alimentar mal, piora mais a doença, né? Então, cuidado com os enlatados, com embutidos, refrigerantes, açúcar demais, gordura demais, porque aí nos tempos de hoje o alimento pode ser até pior para piorar a doença. A gente tem ouvinte na linha, Ana Maria. Boa tarde, Ana Maria, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Nada. Eu estou morrendo de dor aqui. Só o médico falar de dor, tá doendo tudo. Desde o dedão do pé até o fio de cabelo. Oh, meu Deus do céu. Só não perdeu o humor, graças a Deus. Mas também nessa idade, 74 anos, se eu sentir dor, tá morta, né? Exato, é isso que eu disse. É verdade. Mas, acordou, não sentiu dor, tá morto. Mas deixa eu falar o médico. Não. Eu tenho um problema. Ana Maria falhou um pouquinho. Mais uma vez, vamos lá. O que foi, Zé? Caiu a ligação? Não, é que tá falhando. Fica bem pertinho aí para ouvir. Pega mal. Tudo é bom, é tranquilo, mas pega muito mal. Deixa eu falar. Eu herdei alguma coisa. Por exemplo, ansiedade, depressão. E quem tem isso? Fico no médico, gostaria de falar. Eu trato com um psiquiatra, mas não estou indo. Eu tomo remédio para dormir, remédio para ansiedade. E eu não estou tomando desde janeiro. Tem alguma coisa porque eu parei o remédio? A fluoxetina e o remédio para dormir? E o frio também. Mas, nossa, tem hora que a dor é tanta que prende a respiração. Aí, como eu fazia dança, fazia alongamento, porque eu não sou, eu tenho 1,75 m, eu peso 75 kg, não sou gorda não, mas eu estou mais ansiosa do que o mundo todo. Bom,
Vamos lá. Em resposta à sua pergunta, eu acho que assim, a supressão da medicação de forma abrupta, ela realmente vai causar efeitos colaterais. As medicações que a senhora citou, elas não podem ser suspendidas assim de forma abrupta. E, obviamente, vai ter os efeitos colaterais, inclusive da cessação da medicação. Aliado a isso, a senhora falou que parou a atividade física que te fazia sentir-se bem. Então, são duas coisas que precisam ser corrigidas. A atividade física, ela pode ser feita em casa, ela pode ser, mesmo com o apoio de algum profissional, que hoje tem muito, é muito comum, né, as pessoas fazerem aí pelas redes sociais ou por todos os caminhos, ou se a senhora preferir, como eu falei no YouTube, vai ter lá algum tipo de aula de alongamento, de algum tipo de informação para que a senhora possa se alongar. E sobre medicações, se a senhora não pode sair de casa, pega algum parente, alguém, e vai ao seu médico da sua confiança e pega essas receitas e volta a tomar as medicações. Porque, do contrário, a senhora realmente vai sentir essas dores que a senhora está sentindo, além das alterações emocionais e o seu sono vão ficar prejudicados. Porque alguns remédios desses, quando você suspende até de um dia para o outro, ou esquece de tomar, vem a dor de cabeça, vem algum sintomazinho assim, né? É verdade. Aliás, esses medicamentos para dor, eles, que é uma preocupação de quem toma, eles lhe viciam, assim, você fica, olha, tô tomando, tá muito bom, continuo tomando, você tem que ir desmamando aos poucos. Olha só, quando a gente fala de tratamento da dor, existem algumas categorias hoje que são utilizadas. Então, desde as medicações mais comuns, aquelas que são desnecessárias até uso de receita, como os analgésicos antitérmicos, elas normalmente não criam nenhuma dependência. Existem duas classes de anti-inflamatórios, tá? As antigas e as mais novas, que são os coxibes. Esses coxibes hoje já precisam de receita branca. E existem as outras classes, os relaxantes musculares, que normalmente não vão dar uma dependência, mas também devem ter uso limitado de tempo. E vem, sim, os opioides. Esses opioides, né, mais conhecidos aí no caso o tramal, o Tilex, a metadona, a morfina, esses sim, necessitam você ter cuidado com o uso, porque podem causar dependência a depender do prazo. E hoje a medicina moderna, a medicina da dor, ela acrescentou duas classes que não foram originalmente desenvolvidas para a medicina da dor, que são os antidepressivos e os antiagregantes, no caso, e os anticonvulsivantes, que são medicações usadas para outras coisas, para depressão e para crise convulsiva, mas que percebeu que em doses mais baixas, elas entrariam naquela listinha que eu falei das medicações sinérgicas. Então, as medicações como antidepressivo, tanto como a medicação para convulsão, elas são utilizadas e também devem ter cautela na prescrição para evitar que haja algum tipo de paciente que vai sentir a dependência do uso delas. No caso das enxaquecas mesmo, é bem típico, né? Você fez uma lista de... Você começa a sentir o bloqueio tentar abortar a cefaleia, a dor de cabeça mesmo, a enxaqueca que vem logo depois, quem tem sabe como é que é. Isso. E tem que fazer diversas atividades conjunto para poder que tudo fique bacana, né? Existe inclusive um conceito sobre clínica de dor que é interessante, que é o seguinte, não deixar a dor se instalar. Se você deu o exemplo aí, Cristina, da dor de cabeça, aquele paciente que é portador de enxaqueca crônica, cefaleia, ele já sabe, na maioria das vezes, que aquela dor vai chegar, ele já percebe antes. Existe uma coisa chamada de sinais prodrômicos, né? Às vezes a pessoa vê as mosquinhas volantes, que são como se fossem os ecotomas, né? Então a gente sempre diz o seguinte, o tratamento da dor é igual a uma cadeira de avião. Se você chegar no avião e sentar numa cadeira com a sua passagem e a companhia vender a mesma cadeira para outra pessoa, e a outra pessoa chegar, ela vai te pedir para você levantar, mas você vai dizer, não, eu não vou levantar porque eu já estou aqui no meu lugar. Vai resolver lá com o problema com a companhia aérea. Mesma coisa é o receptor da dor. Quem sentar primeiro na cadeira vai levar vantagem. Então, se você está começando a sentir dor, toma logo a medicação. Não espera instalar a dor, não espera ficar num grau insuportável, porque quando você tomar a medicação, aquele receptor da dor já foi ocupado e o tempo que aquela medicação vai fazer, ou mesmo a dose, vai ser retardado. Então, sempre evite-se a janela. Não se toma dor se necessário, mas a dor se eu sei que vai acontecer, eu já vou usar. Uma cirurgia, você faz uma cirurgia, é claro que o pós-operatório vai ter dor. Então você não vai esperar o paciente dizer assim, olha, enfermeira, estou com dor. Provavelmente o médico ele já vai passar as medicações, os anti-inflamatórios, medicações para dor, mesmo antes de você acordar da cirurgia, você já está tomando aquela medicação exatamente para ocupar o receptor da dor e você não dizer assim, quando doer eu tomo remédio. Não, você toma o remédio antes de doer. Inclusive tem muita gente que, não vou tomar remédio, não faço, só se não tiver jeito, mas é o contrário. Quanto mais cedo você perceber e abortar a dor, mais fácil vai ser. Perfeito. E a gente consegue mesmo. Já tive
problemas de enxaqueca severíssimos e você nota, você sabe quando é que ela vem, quando é que ela está para chegar, a danada da enxaqueca. Não é fácil, não. Olha, a gente tem Tânia na linha 2. Boa tarde, Tânia. Boa tarde a vocês da Metrópole. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Tânia. Eu gostaria de saber o seguinte, me deu espondilose, né, que eu fiz uma tomografia. Tá. Há uns 7 anos eu fui detectada com um nódulozinho no pulmão, em vidro fosco, né? E 6 meses eu sempre faço acompanhamento. De lá para cá, só cresceu assim bem, estava 0,7, alguma coisinha assim, só bem besteirinha. Mas essa espondilose aí, às vezes eu fico com medo, achando se é do pulmão ou da espondilose. O senhor sabe me responder? Olha, provavelmente são coisas distintas, tá? Essa espondilose aí é uma alteração na sua coluna, é um crescimento do osso que alterou. Mas muito provavelmente ele não tem nada a ver com a lesão do pulmão. São coisas distintas e que devem ser tratadas separadamente. A questão do pulmão, você vai seguir com o seu especialista, alguém que você deve estar já tratando. E essa parte da espondilose, você pode procurar um neurologista, um ortopedista, um médico da dor, para ele fazer um acompanhamento específico. Provavelmente são coisas distintas, apesar de estarem em áreas parecidas, né? Provavelmente você deve ter isso aí na área torácica, né? Tem uma outra pergunta aqui. Boa tarde, tenho 48 anos, fui diagnosticada com artrite reumatoide e tenho suspeita de síndrome de Sjögren, eu acho que é isso. Sim, sim. Uso corticoide e vou iniciar metatrosato subcutâneo. Qual a sua opinião sobre terapia neural? Dizem ser bom para eliminar dores. Vamos lá. O metotrexato, provavelmente, né? Não sei se foi exatamente o que ele escreveu aí. Provavelmente deve ser o metotrexato, sim. As doenças reumatológicas, né, as alterações chamadas de autoimune, elas são tratadas, a gente começou o programa falando sobre isso, sobre corticoide de uso prolongado. Corticoide não é proibido, não é contraindicado ser usado de uso prolongado. Ele só precisa ser acompanhado, né? A gente já sabe quais são as alterações, o que ele age, onde ele age, principalmente os efeitos colaterais do diabético, no hipertenso, a questão renal. Então é importante estar acompanhando, mas não é proibido. Com relação à terapia neural, é algo que está chegando forte aqui na nossa clínica, inclusive no meio da acupuntura, no meio da clínica de dor, está se tornando muito comum. E, sem dúvida, qualquer tipo de ajuda, qualquer tipo de reforço que venha é mais um dos degraus, como a gente chama. Hoje, o tratamento da dor, ele é multidisciplinar, é uma grande escada que vai desde a fisioterapia, do RPG, do pilates, da ginástica, da acupuntura, da medicina da dor, dos medicamentos. Então, assim, terapia neural é mais uma que vem para ajudar, com certeza, principalmente essa questão voltada para a parte reumatológica. Aí eu já fiquei curiosa, o que é a terapia neural? Então, existem várias formas, é um termo muito amplo, mas hoje a gente utiliza, tá? No caso, na nossa acupuntura aqui, a gente utiliza aparelhos que vão melhorar o resultado. São missões, né, de elétricas. Vamos dar um exemplo assim, mais simples, pode ser utilizado, por exemplo, como o TENS, que existe na fisioterapia, existe a eletroestimulação que a gente utiliza nas agulhas, existem aparelhos específicos que vão fazer terapia neural. Por exemplo, existe um que é transcraniana, que é utilizada para dor de cabeça. Existem várias formas, é um termo mais amplo. Hoje existem muitos caminhos para a terapia neural. Mas o tratamento básico, a etimologia da palavra quer dizer o seguinte, é estimular nervo. Toda vez que a gente estimula nervo, a gente está fazendo terapia neural. É uma palavra ampla que vai desde o antigo TENS da fisioterapia até uma transcraniana hoje que é utilizada para o tratamento de cefaleia, por exemplo. São formas de terapia neural. Muito bem. A gente vai para o intervalo, viu, Walter? Mas é rápido, Beleza. tá? Já estão perguntando aqui no YouTube se você acabou de ligar o rádio, está perguntando se você é da clínica do tratamento da dor. Sim, estamos falando sobre dor. Vamos ali no intervalo, a gente já volta, viu? Tá bom, beleza. Muito bem, a gente tem agora Minuto Clivale, intervalo, e já a gente volta. Minuto Clivale. Olá, eu sou Tânia Moraes Regis, clínica geral das Clínicas Clivale, e vou falar sobre a importância de não interromper o tratamento médico das doenças crônicas neste período de pandemia. Se você é portador de hipertensão, diabetes, asma, siga corretamente o uso das suas medicações, a sua dieta que foi prescrita pelo seu médico e tente se exercitar. Se você mantém as suas doenças crônicas sob controle, você tem melhores chances de manter sua imunidade em dia e responder bem em caso de ter um processo infeccioso. Este é o meu recado e até o próximo Minuto Clivale. Clínicas Clivale, a clínica da sua família.
Estamos apresentando Metrópole Saúde. A rádio da cidade, Metrópole FM. Laboratório Jaime Cerqueira. Tradição, qualidade e modernidade. Mais do que um laboratório, um centro integrado de diagnóstico, anatomia patológica, estudo do líquor, oncohematologia, genética, análises clínicas, toxicologia. Quando você mais precisa, Laboratório Jaime Cerqueira sempre do seu lado. Laboratório referência no diagnóstico da Covid-19. Unidades Salvador, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, Itabuna e Ilhéus. 71-3359-7575. jclab.com.br. Responsável técnico, Dr. Jaime Cerqueira, CRF 935. Um plano de saúde que se preocupa com você, com o seu bem-estar. Esta é a principal característica do Plano Promédica. Com rede própria composta por 4 hospitais, centros médicos e rede de laboratórios Datalab, para a Promédica, sua saúde é prioridade absoluta. Toda a operação é sediada na Bahia, ao seu lado, de forma integrada e participativa. Plano de Saúde Promédica, também com produtos individuais. Ligue 4007-2380, ANS 326861. Oi, enquanto todo mundo só quer saber do coronavírus, a Clivale quer saber de você. Como você está? As clínicas Clivale seguem funcionando para que você não interrompa seus tratamentos, exames e consultas. Afinal, em alguns casos, deixar de buscar ajuda médica pode ser ainda mais perigoso que o vírus. Conte com a gente. Clínicas Clivale, a clínica da sua família. Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping, Calçada. Responsável técnico, doutora Maria Celane Serravalli, CRM 3912. Rita Lavinha Day Hospital, centro de referência em tratamento em cirurgia refrativa laser, catarata, glaucoma, retinopatia diabética e outros. Sem falar em aparelhos de última geração. Rita Lavinha Day Hospital, centro de referência para você e sua família. Avenida Tancredo Neves, Edifício Salvador Prime, Torre Work, terceiro andar e Rua da Alfazema, Edifício Iguatemi Business e Flat, primeiro andar, Iguatemi. Fone 2203-4444. Quando o assunto é a proteção dos pacientes, o Hospital da Bahia é referência. A emergência segue rígidos protocolos de higiene e segurança no atendimento a todos os pacientes. Casos de alta complexidade, como infarto, AVC, tratamento de câncer e cirurgias, contam com uma equipe de especialistas plantonistas. E para os pacientes com sintomas de doença respiratória, foi criada uma emergência separada, com entrada independente e equipe dedicada. Conte com o Hospital da Bahia. Excelência e referência. Responsável técnico, Dr. Marcelo Zollinger, CRMBA 6271. A Clínica Odontológica Doutora Silvânia Rocha reabre, realizando os seus atendimentos com horários agendados antecipadamente e seguindo rigorosamente as recomendações necessárias para a segurança de seus pacientes. Na entrada da clínica, será realizada a desinfecção dos pés até a colocação do propé, bem como a aferição da temperatura de todos, mantendo sempre distanciamento mínimo de 1 metro nas dependências da clínica, além da disponibilização de lavatórios e álcool em gel a 70% para a higienização das mãos. Lembre-se, só será permitido o acesso e a permanência no consultório com a utilização de máscaras. Agende o seu horário 3052-1880. Responsável técnico, doutora Silvânia Rocha, CROBA 14011. A Comax é a Parker na Bahia. Comax, Centro de Tecnologia em Filtração Industrial. Distribuidor Parker para o Nordeste de todas as linhas de filtração. Comax, solicite uma visita. 3043-1600. Em meio a tantas mudanças, algo continua igual. A saúde é o seu bem mais valioso. Depois que tudo passar, e claro, vai passar, você fará novos planos, visitará quem você mais ama e aproveitará cada abraço. E para realizar tudo isso, uma vida saudável é essencial, hoje e também no futuro. Por isso, o Apvida vai estar ao seu lado sempre. Apvida, faz bem para você. 3034-2008.
Agora, além de ouvir a sua rádio preferida, você pode ver os programas da Metrópole. Acesse o YouTube e inscreva-se no portal Metro 1 e acompanhe ao vivo tudo o que acontece nos estúdios da Metrópole FM. youtube.com/portal Metro 1. A rádio que todo mundo fala e todo mundo ouve, agora também todo mundo vê. Todo mundo vê. A rádio da cidade, Metrópole FM. Estamos apresentando Metrópole Saúde, o programa que ajuda você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida aqui na Metrópole. 4h37, estamos de volta aqui com Metrópole Saúde. Deixa eu passar logo os números para a gente não esquecer. 35055000, você liga e conversa com a gente ao vivo. Também pode mandar mensagem pelo WhatsApp aqui da Rádio Metrópole, 981553258, 981553258, mensagem metro1.com.br, e também estamos ao vivo no YouTube, youtube.com/portal Metro1. Mas vamos direto para o Giro Saúde com Camille Martinho, que está aqui do meu ladinho no estúdio, devidamente mascarada. Giro Saúde. Oferecimento Hospital da Bahia. Excelência e referência. Um boletim divulgado hoje pelo secretário municipal de saúde, Léo Prates, aponta que mais da metade dos pacientes com coronavírus em Salvador já estão curados. Ao todo, foram registrados 42.432 casos confirmados da doença e 21.424 recuperados. O bairro com mais infectados segue sendo Apituba, seguido por Brotas e Pernambués. Esses três são os únicos locais de Salvador com mais de 1.000 casos da doença. Um estudo coordenado por pesquisadores da Unicamp sugere que o novo coronavírus é capaz de infectar células adiposas, ou seja, células que armazenam gordura, e de se manter em seu interior. Essa seria uma das razões da maior evolução de casos graves de Covid-19 em obesos e idosos. Abre aspas. Temos células adiposas espalhadas por todo o corpo e os obesos as têm em quantidade e tamanho ainda maior. Nossa hipótese é a de que o tecido adiposo serviria como um reservatório para o novo coronavírus. Fecha aspas, explica Marcelo Mori, professor do Instituto de Biologia e coordenador da pesquisa. É importante ressaltar que o estudo ainda não foi publicado e deverá ser ampliado pelos pesquisadores. E a campanha de vacinação contra o sarampo foi prorrogada até o dia 31 de agosto, segundo a Diretoria de Vigilância Epidemiológica. A estimativa é de que, em toda a Bahia, 6,5 milhões de pessoas sejam vacinadas. Entretanto, até o momento, apenas 350 mil tomaram o imunobiológico. O sarampo é uma doença viral aguda, considerada uma das mais contagiosas, com potencial para ser extremamente grave, afetando principalmente crianças menores de 5 anos, mas que pode acometer também pessoas em qualquer idade não vacinadas. A única medida efetiva de prevenção contra o sarampo é a vacina tríplice viral, distribuída gratuitamente nos postos de saúde e que também imuniza contra cachumba e rubéola. Camille Martinho para o Metrópole Saúde. Muito obrigada, Camille, pelas informações. A gente segue aqui no Metrópole Saúde, conversando com Walter Viterbo, anestesiologista, especialista em tratamento da dor. A gente tem ouvinte, viu? Já teve intervalo, vi que bebeu água aí tranquilamente. E a gente segue aqui com o Marcelo na linha. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Como vai? Minha querida, me perdoe não ligar para participar sobre o tema, mas eu queria fazer um apelo, se você me permitir. Claro. Nós temos aqui um projeto social aqui no Barbário, trabalhamos na região do Pelacoco, do Suíço, todas essas comunidades dessa secção. E a situação está tão difícil, minha querida, que nós não temos sequer 1 quilo de arroz dentro do armário nosso. Pensa vazia, geladeira vazia. Gente, eu queria pedir, pelo amor de Deus, se eu estiver ouvindo o programa agora, Metrópole Saúde, que possa ajudar a nossa instituição com a cesta básica, com material de higiene e limpeza, com material de higiene pessoal, gente. A gente não aguenta mais receber pedido de pessoas pedindo ajuda e a gente não tem como ajudar, isso é de cortar nosso coração, porque realmente essas poucas pessoas que nos ajudavam se afastaram
Gente, tem mais de mês que não recebe doação de nada, gente, nada. Me desculpa a forma que eu estou falando, mas realmente é uma pessoa desesperada, que preside a instituição pobre e que tem muitas pessoas pobres que dependem dela. Então, eu queria pedir, se alguém sentir aí que Deus tocou no coração, que possa entrar em contato conosco no zap da gente, através do telefone 98886-9357, é exatamente o número. Que possa ajudar, mesmo até com um pouquinho, algum valor em espécie, que a gente possa comprar alimentos, abastecer a nossa dispensa, comprar proteína, alguma coisa, que realmente é desesperador. Dá as portas, joga tudo para cima. Se não tiver necessidade das pessoas, não tem como ajudar. Me desculpe pela... Imagina, a gente está aqui para ouvir isso mesmo, não tem problema nenhum, ao contrário. Fica aqui o telefone, o pedido de Marcelo, o telefone de WhatsApp para você entrar em contato com ele, ver como é que pode ajudar, se pode ajudar, 98886-9357. A gente continua aqui conversando com o Walter Vitebo. Olha, tem várias perguntas aqui, viu, Walter? Só um pouquinho, Cristina, claro. Ainda sobre o assunto que a pessoa ligou. Habitualmente aqui na clínica nós fazemos campanhas e solicitamos roupas, alimentos, né? Fazemos no São João, no Natal. Sim. E nós vamos fazer, então, pedir aí para esse amigo que ligou aí, tá? E aí, a partir de hoje, nós vamos fazer isso, nós vamos ligar para os nossos pacientes, nós temos a forma de contato, vamos tentar arrecadar daqui até o final de semana aí, que os nossos pacientes vão trazer, com certeza, a gente sempre consegue, e vamos anotar o seu número, até o final de semana a gente vai, com certeza, levar uma quantidade de alimentos aí, de roupas, que a gente sempre consegue, que nossos pacientes, a própria clínica também colabora, os médicos, os nossos colaboradores, com certeza a gente vai atender esse pedido aí do ouvinte. Olha que coisa boa, tá vendo? Você ligou no dia certo, para a pessoa certa. Eu anotei aqui o número, vou passar para você então depois pelo WhatsApp e aí já fica com vocês para vocês tentarem fazer essa ajuda. Que bacana, muito bom, viu? Olha, tem uma pergunta aqui, tem várias, vamos lá. Fazia acupuntura e terapia lá. Vou juntar duas perguntas. O AMIL foi suspenso na sua clínica e vou aproveitar e juntar com uma outra que pergunta se atende Planserve. Vamos lá, o AMIL, na verdade, é um parceiro grande da gente, muitos anos, e eles solicitaram que iriam dividir, né, o atendimento e deixaram a gente com uma parte da carteira, os produtos, a partir do número 600, se não me recordo, e que os produtos abaixo de 600 eles iriam estar dividindo para outras clínicas. Então, na verdade, sim, a gente continua atendendo o AMIL, sim, é um parceiro de mais de 10 anos, um grande parceiro da clínica, porém, eles optaram por fazer uma divisão das suas carteiras. Eu realmente não sei os critérios, mas eles escolheram por que a gente ficasse com determinada categoria e outras seriam para outras clínicas. Então, essa informação que eu tenho, maiores detalhes, ele deve, obviamente, procurar o próprio plano para mais esclarecimentos. Com relação ao Planserve, é uma pergunta que sempre que a gente vai no ar fazem, né? É um plano muito grande também, de muitas vidas. É claro que deve ter aí agora, nesse momento, milhares de ouvintes que são do Planserve e, às vezes, não conseguem compreender porque um plano tão grande não contempla ainda a acupuntura. E aí não é na nossa clínica, não paga acupuntura em clínica nenhuma, até onde eu saiba. E aí a gente faz mais uma vez um apelo ao secretário de administração que a acupuntura é um ato médico e deve ser contemplado, independente de qual clínica, quais clínicas, mas assim, e a gente até já levou algumas vezes alguns pedidos, alguns estudos demonstrando que às vezes a acupuntura pode até tornar mais barato o serviço, que muitas vezes a gente tira um paciente de uma fila de cirurgia, de um paciente que às vezes pode ser tratado de outra forma e por falta de opção acaba só restando a cirurgia. Então, às vezes é mais caro para o plano não ter a medicina básica, a medicina preventiva, né, como acontece geralmente no SUS. A atenção básica é muito importante para evitar que cheguem aos casos graves. Então, a gente aproveita aí o espaço para fazer uma sensibilização ao governador e ao secretário de administração que reavalie a possibilidade do Planserve vir a contemplar a acupuntura na sua rede. Afinal de contas, é uma especialidade médica. Por falar nisso, tem um ouvinte perguntando aqui, ouvindo uma entrevista com o Dr. Walter, pergunta o seguinte: a acupuntura trata estresse? A acupuntura trata estética? Como? Estética ou estresse? Eu não entendi bem. Ela colocou estética. Estresse primeiro, depois estética. As duas, né? É isso. Tá, então vamos lá. Com relação à estética, existe sim. Eu, particularmente, já tive um consultório estética, já fiz formação estética, mas hoje eu não atuo mais na área e confesso que os meus resultados não me convenciam da acupuntura na estética. Mas respeito, existe alguns colegas trabalhando com isso, talvez eu não tenha me empenhado tanto e alguns colegas têm resultados. Eu, particularmente, não trabalho com estética, né, no caso da acupuntura. Eu acho que a estética deve ser feita pela medicina estética, pela dermatologia, pela cirurgia plástica. Eu acho que os resultados são melhores. Com relação ao estresse, esse sim.
a acupuntura é muito importante, é muito relevante. A gente vê resultados com comprovações científicas, inúmeros trabalhos. Nos últimos 10 anos, eu tive a oportunidade de palestrar no Congresso Brasileiro e em 7 anos seguidos eu tratei exatamente da acupuntura, tratando sobre estresse. Fiz muitas pesquisas, fiz publicações e asseguro que tem resultados positivos e é muito simples de entender. Quando a gente faz acupuntura, é como se estivesse acendendo uma lâmpada, né? Você coloca a agulha aqui e aí você aperta o botão da lâmpada. O nervo equivale aos fios e a lâmpada equivale ao nosso cérebro. Então, quando você faz acupuntura, você estimula o corpo a produzir a endorfina, entre outros neurotransmissores. A endorfina nos deixa mais calmo, nos deixa mais tranquilo, que você consegue também na atividade física, no prazer, uma série de formas. Então, toda vez que a gente libera endorfina, a gente está diminuindo a adrenalina, está diminuindo o estresse, está melhorando a qualidade de vida do paciente. Então, a acupuntura para estresse tem muita indicação, sim. Agora a gente tem Lívia na linha. Isso. Tudo bom? Como vai? Tudo jóia. Me conte. Então, eu sou paciente já, de Dr. Viterbo, já tenho assim uns 7 anos. E eu sou muito grata pelo grande profissional que ele é, né? Eu sofri de grandes problemas de enxaqueca. E hoje eu não sei mais o que é enxaqueca. Não sei mais. Fazendo o tratamento da dor, da acupuntura, é muito, muito bom. Super indico, viu? Super indico. Obrigado pelo depoimento, viu? Feliz aí. E manda um abraço para nossa amiga Marleide, que eu sei que está aí do seu lado, que vocês sempre estão juntas aí. Um abraço a vocês, são nossas pacientes há muitos anos, nossas vizinhas lá no Trejo, né? E obrigado pelo depoimento. Coração. Tá vendo? Quando tira a dor, é um alívio tão grande. Quando você está no momento de dor, e quem tem enxaqueca sabe muito bem disso, quando ela passa, nossa, parece que está super feliz. Quando você está sem dor. Porque é uma diferença incrível. Temos mais perguntas aqui, deixa eu ver, no WhatsApp. Aqui. Boa tarde, sou o Lucas do IAPI e gostaria de fazer uma pergunta, que é o seguinte: quais as opções de tratamento para dores nas costas? Por má postura, fico com o ombro todo tensionado. Essa tensão, em vários casos, em diversos lugares do corpo, causa dor, né? Sem dúvida, mas ele já deu o tratamento aí, né? Ele já falou que é má postura. Então, de novo, a primeira parte do tratamento é o próprio paciente. Ele precisa rever as suas posturas, precisa rever, passar muito tempo na mesma posição, ou posições viciosas, ou cadeira, ou mesa, ou sofá, ou mesmo diante de alguma situação que ele fica muito tempo na mesma postura. Então, assim, primeira coisa é essa. Para isso existe, inclusive, o RPG, que é a Reeducação Postural Global. Existe a fisioterapia, existe a acupuntura, existe, primeiro de tudo, fazer a investigação, né, solicitar exames, fazer exame físico, fazer uma anamnese, fazer uma história, dar um diagnóstico e, a partir daí, prescrever os tratamentos. Mas, antes de tudo, muitas das patologias, o que precisa é exatamente a mudança de postura, a mudança de atitude, a prevenção. Muitas das dores são preveníveis com hábitos, com atitudes. A gente tem Rui agora na linha. Boa tarde, Rui. Boa tarde a todos, boa tarde, entrevistado. Ô, doutor, eu tive uma lesão na minha coluna, em L1 e L2, e isso, eu sinto umas dores no meu pé direito, só que essa dor, já fiz aquele exame eletroneuromiografia, aquele exame saboroso de fazer. Não, dói bastante, dá um choque mesmo. Quem já fez sabe do que eu estou falando. E constatou-se que essa minha dor no pé é por conta da coluna, do comprimento ali da medula, da lesão na coluna. Só que é uma dor na parte, digamos assim, na parte de trás do pé, na parte onde a gente chuta a bola e dá uma trivela ali, na parte de trás. Só que é uma dor, na verdade, que parece uma espécie de choque, é tipo uma ardência, não é uma dor. É uma ardência, digamos assim, entendeu? Compreendi. Isso me incomoda muito, principalmente de noite, na hora que você deita, que aquela dor vem ali incomodar. Seria indicação, a acupuntura poderia me ajudar nisso aí, doutor? Poderia, mas ela está lá na frente. Primeiro, é importante entender o seguinte: você pode estar tendo uma dor neuropática. O que é uma dor neuropática? É aquela que tem lesão no nervo. Você pode ter uma lesão lá em cima da coluna, né, coluna lombar, você falou L1, L2, e essa lesão, ela pode estar afetando o nervo ciático, que vai descer por toda a sua perna e chegar lá no pé. Ou, você disse que fez eletroneuro e que não tem essa lesão,
Mas a gente também teria que avaliar o próprio pé. Você pode ter tendo uma lesão no tornozelo, uma lesão que pode ser evidentemente somente no pé e está dando essa questão de parestesia também. O primeiro passo aí para você é continuar a investigação, é entender se você tem a dor causada lá em cima pela compressão do nervo ciático ou se você tem a dor localizada no pé. A partir daí, vem os tratamentos. Um deles é a acupuntura, sem dúvida, pode ser útil para você. A dor no pescoço, ela pode se dar pela má postura, principalmente. Eu já estou falando aqui porque eu já comecei a me ajeitar, né? Você começou a falar em postura, a gente começa a se ajeitar, tentar puxar um centro aqui para ver se fica direitinho. Principalmente quem está trabalhando em casa, né? Debruçado, não só quando a gente falou no começo Nós começamos nossa entrevista falando disso, né? Infelizmente, as pessoas não têm em casa a mesma ergonomia, só traduzindo, seriam exatamente os aparelhos adequados, a mesa na mesma altura da cadeira, na mesma altura do computador, na altura adequada, aquela posição para o pé apoiar, enfim. Então, assim, a cervicalgia, muitas vezes, é o famoso torcicolo, nada mais é do que uma tensão, ou seja, o seu músculo fica muito tempo contraído, porque você ficou muito tempo numa posição, e você vai ter isso. Agora, às vezes acontece assim, a pessoa viaja para um hotel e pega um travesseiro diferente do que ele está habituado, um colchão, ou dorme sem camisa, e tem o vento, e tem o ar-condicionado. Tudo isso pode causar essa tração, essa tensão na sua musculatura, e isso, eventualmente, causar o famoso torcicolo. Tem uma pergunta aqui que eu achei curiosa. Qual a relação da acupuntura com o órgão do paladar? Bom, na verdade, a acupuntura, como a gente já citou, é o estímulo de determinadas áreas para produzir no corpo respostas neurais, né, que vão trazer exatamente as modificações, as liberações de neurotransmissores. A gente tem tratado, inclusive já aconteceu alguns casos aqui, pós-Covid, que o paciente refere que perdeu ou que diminuiu o seu paladar. Existem, obviamente, nervos nessa região, onde nós vamos usar as agulhas próximas, os pontos descritos na face, e esses pontos serão estimulados. Vai ser um tipo de terapia neural para tentar estimular esses nervos que, por algum tipo de lesão, podem ter sido temporariamente afetados. É muito comum também os pacientes que fazem cirurgia ortognática, às vezes eles mexem um pouco na mandíbula, e às vezes eles chegam aqui na clínica, olha, não estou sentindo essa parte do lábio, não estou sentindo a parte da língua, então a gente tenta também utilizar esses tratamentos no sentido de ver, a depender do grau de lesão do nervo, a gente pode ter uma resposta positiva sim, ou quando a lesão é total, aí infelizmente só não consegue ter um resultado positivo. Falando em travesseiro, qual o melhor para quem tem hérnia na cervical e dorme de lado? Boa tarde, deixa eu ver se ela diz o nome dela aqui para ver quem está perguntando. É Daniela que pergunta. Daniela, eu vou fazer agora, vou te convidar para a gente descontrair um pouquinho, tá? Eu vou te dizer que o melhor travesseiro é igual ao melhor vinho. Você sabe qual é o melhor vinho que existe, Cristina? Não faço a menor ideia. Aquele que te agrada. O melhor vinho é o que te agrada, o melhor vinho é o que me agrada. Não existe melhor vinho. É o que a minha boca gosta. Travesseiro é a mesma coisa. Tem pessoas que gostam de travesseiro baixo, tem pessoas que gostam de travesseiro alto, tem pessoas que gostam de travesseiro duro, travesseiro mole. Assim, para mim, por exemplo, eu durmo com dois, um mais duro e um mais mole, porque eu acho que se minha cabeça ficar muito tempo pro lado, eu vou sentir dor. O meu pai, que eu vou pedir agora um minuto de espaço, que vai fazer 80 anos amanhã, eu faço homenagem a ele, não gosta de travesseiro. Então, sempre que a gente está junto, quando a gente vai para o hotel, ei, meu travesseiro aí, me dá o dele aí que eu gosto demais e ele gosta de nenhum. Então, travesseiro é igual a vinho. É aquele que sua cabeça melhor se adequa. Geralmente, na minha opinião, é o mais duro para evitar que você fique mais gelado. Mas, por exemplo, se você dorme de barriga para cima, você não precisa de travesseiro. É até pior. Então, é muito pessoal. E não tem uma posição que você precise ficar efetivamente para assim, que a cabeça não fique muito torta? Então, é isso que eu falei. Você acabou de dizer que o mais rígido é melhor. Eu não suporto o mais rígido. Mas, assim, para mim, o mais rígido é melhor porque você evita exatamente que durante a noite o mais mole ele vai acomodando a cabeça, no final de manhã quando você chega, tá seu desenho do seu corpo no travesseiro, ele tá lá todo baixinho, né? Isso. Então, essa descida do corpo durante a noite é que pode provocar a dor, a cervicalgia. Então, isso é muito pessoal, né? Cada pessoa tem que fazer o seu travesseiro. Eu, particularmente, tenho o famoso da NASA, né? Hoje todo mundo conhece. Muito se Mas fala ali dele. ele vai ter as densidades, ele vai ter o da NASA americana e o da NASA chinesa. Então você vai ver que são melhores e piores. Mas, de novo, é muito pessoal. Você deve procurar. Agora, com relação à posição, eu entendo que a melhor posição é a posição lateral, é o chamado decúbito. Você dorme em cima do braço direito ou em cima do braço esquerdo. Deve ter um travesseiro exatamente para você fazer uma retificação. E eu, particularmente, gosto de dormir com mais um travesseiro entre os joelhos. Esse dos joelhos eu prefiro mais mole, porque se ele for muito duro eu fico meio de banda. Então, assim, o dos joelhos eu sinto que ao final da noite, amanhã, ele está todo marcado.
mas ele é mais confortável para mim. Então eu gosto de dormir dessa forma e entendo que essa é a melhor posição. Dormir, inclusive, você falou agora do braço, com o braço embaixo, também pode causar dor nesse braço e a pessoa nem tem noção disso? Sim, e desde o ombro, inclusive, né? Às vezes a pessoa tem lesão em ombro e aí da noite, sem intencional, muda de lado e amanhece com o ombro doendo, com o braço doendo. Infelizmente, sim. Se você fica muito tempo sobre o braço, ele vai diminuir a circulação, vai causar dor, não tem dúvida. Olha, Zé Silva já sinalizou aqui e ele é implacável com o tempo, viu? Como você sempre vinha aqui, você sabe disso. Sim, claro. Eu sempre brinco também, vou fazer a mesma piada de novo, tá? Que quando eu vou falar sobre estresse, que ele fala, acabou, eu disse, poxa, já fiquei estressado, tinha muito mais para falar. Então vamos deixar para a próxima, quando quiser. Com certeza. Sempre um prazer falar com essa rádio maravilhosa, todo mundo aí amável, todo o time dele aí, meu amigo Cássio e Companhia Limitada aí, tá bom? Um abraço Prazer a todos. nosso, foi ótimo. 1 hora dedicada aqui a nossos ouvintes, maravilhoso. Muito, muito obrigada mesmo. Vamos aí, até a próxima. Até a próxima. O Metrópole Saúde fica por aqui. Amanhã tem mais. Agora vem o Jornal da Cidade. Um beijo. Você ouviu Metrópole Saúde, o programa que ajuda você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida.